Todo cristão é chamado a fazer parte de uma igreja local, se tornar membro e cultivar relacionamentos que glorifiquem a Deus. Nos acompanhe nessa série, onde nós estamos falando justamente sobre isso. Hoje a gente vai dar continuidade a isso, né, aprofundando mais um pouco no que diz respeito a essa questão da membresia mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, já pensando aqui, né, do que nós falamos, de uma autoridade que é dada para a igreja, né, pelo próprio Cristo, e essa autoridade ela envolve algumas responsabilidades que é a de também reconhecer aqueles que são membros, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre como que a igreja ela pode identificar, né, quem que é um membro, né? Quais são os critérios, digamos assim, né? O que torna uma pessoa apta a fazer parte do corpo da igreja local, né? E como também nós nos submetemos à igreja local enquanto membros, né? E já começando aqui a nossa conversa, por vezes quando a gente fala nessa ideia desses padrões, né? Quais seriam esses padrões para que alguém possa ser aceito como membro de uma igreja local? Logo vem à mente a questões, por exemplo, de passar por algum tipo de teste, né? De entrevista, alguma classe específica, né? De preparação para membresia. E a gente conversou aqui, inclusive, né? Na questão de como a igreja ela não é um clube, né? Ela não é simplesmente um clube onde eu posso me associar ali, né? Mas ela é muito mais do que isso, né? E não só isso também, né? Mas nós nos submetemos à igreja, né? Sim. E também, né? Pensando nesse sentido, se nós tivermos uma visão errada do que é a igreja, né? Do que é fazer parte da igreja, isso pode facilmente nos levar a uma espécie de moralismo, né? Pensando nesse âmbito aqui, né, de como igreja nós vamos reconhecer aqueles que são membros, né, que vão sendo agregados, e a gente pode ser tentado, por vezes, né, se nós tivermos essa compreensão errada, de seguir esse moralismo, né, de achar, às vezes, que para alguém ser membro da igreja local a qual eu faço parte, essa pessoa precisa orar como eu oro, se engajar nas atividades da igreja da mesma forma do que como eu me engajo, e se não for daquela forma, né, então aquela pessoa ela não se torna apta, né, no caso não é apta para fazer parte, né, mas a gente percebe que na própria escritura que isso é contrário, né, o que é o evangelho, o que é a graça de Deus, né, e que estabelecer esses padrões, né, não é o que vai definir o cristianismo, né, mas vivermos debaixo dessa graça dessa graça de Deus, né, que é livre. Ao longo da história bíblica, nós vamos vendo Deus chamando pessoas totalmente diferentes, né, para fazer parte do seu reino e dando a essas pessoas diferentes tarefas diferentes, né? Então, isso é importante que a gente tenha isso como consciência. Até nós falamos um pouco sobre isso no episódio passado, que é quando eu não tenho uma visão correta acerca de qual é o meu papel e eu entendo que, como um corpo, para ele trabalhar de forma, vamos dizer assim, adequada, cada pessoa deve fazer parte. Então, quando eu não tenho uma visão correta sobre isso, eu acabo atravessando os limites, vamos chamar assim, né, do que seria o meu papel e acabo por deixar, né, vamos dizer assim, entre aspas, que alguém faça o que ele foi chamado para fazer. Então a gente vai vendo Deus convocando pessoas diferentes. A gente vê ao longo da história, às vezes pessoas assim com medo de assumir a responsabilidade, ali, o seu desafio, né, e temendo mesmo a sua incapacidade, vamos dizer assim, né? Não, eu não sou apto para fazer tal coisa, né? E esse perigo que você citou aí, que na verdade ele existe, né? Porque a vara de medir ela tá errada. Quando alguém estabelece a forma como eu sei fazer as coisas em detrimento a outro que não faz com a mesma habilidade que eu faça, o critério não é um critério bíblico, é um critério humano. Porque é preciso que não se perca de foco que a glória é para Deus e não para mim, né? Então, quando eu me acho superior, né, porque eu sei fazer tal coisa melhor do que alguém, eu tô entrando numa seara que nunca deve ser a minha seara
enquanto parte do processo, e não porque nós até já falamos sobre isso. Só existe uma cabeça, né? E ela já está ocupada e não vai, esse lugar não vai ser substituído. Cristo é a cabeça da igreja, né? O cabeça da igreja e, portanto, nós somos partes do processo. Então, é preciso que sim, eu entenda qual é o meu papel, sim, eu entenda que eu sou carente dessa graça de Deus todos os dias para fazer. Por mais que eu julgue que eu saiba fazer as coisas bem feitas, eu não sou perfeito, né? E às vezes, de novo, o critério está errado porque eu acho que eu sei fazer bem e às vezes eu nem sei fazer tão bem como eu acho que eu sei fazer bem, né? E acabo perdendo porque é, o orgulho acaba entrando no nosso coração, né? Que a gente está sempre flertando com ele o tempo todo e me faz perder de foco a dependência de Deus no processo, né? Então, eu dependo de Deus o tempo todo para fazer aquilo que eu tenho que fazer, assim como o meu irmão também depende dessa mesma graça de Deus e desse olhar amoroso da minha parte para com ele, no sentido de que eu seja um suporte para ele no processo, né? Uhum. É justamente isso aí, né? E pensando também nessa questão, né, de como a igreja ela reconhece aqueles que professam a fé em Cristo, né, e que vão ser agregados ali, inseridos na membresia da igreja. Inclusive até o autor aqui do livro ele traz esse questionamento aqui de quem que entra, né, de quem pode fazer parte, né, e a resposta é muito simples, né, cristãos, né, cristãos são os que podem fazer parte da igreja local, né, e a partir disso a gente já pode ter um norte, né, enquanto igreja do que nós devemos enxergar naquela pessoa, né, no sentido de se ela vai ou não fazer parte da membresia, né? E como você falou também, né? Não tendo como um ponto de partida, assim, o que eu acho, né? A minha vara de medir no sentido de... como é que eu posso dizer? Determinar quem, Isso, né? Quem seria essa mas, pessoa ou não. partindo das escrituras, né? Entendendo que a glória é de Deus, né? E que a graça de Deus é que nos capacita, né, nesse processo, né, de entendermos quem que são aquelas pessoas que vão fazer parte, né, da membresia da igreja, né? Então, quando nós temos essa responsabilidade aí, enquanto igreja, de aceitar ou não, né, de agregar essas outras pessoas que vão chegando, a gente deve pensar, né, nesse sentido da graça de Deus, né, que nós também somos pecadores, falhos, né, e não é a minha vida que é o padrão, né, ao qual eu devo julgar a outra pessoa, né, mas é justamente se aquela pessoa é de fato cristã, né, se ela manifesta características de alguém que é cristão. Na carta de Paulo a Tito tem ali no segundo capítulo, se eu não estou enganado, tem algo bem interessante para a gente pensar a respeito disso, de quem pode fazer parte. Todos podem, né? Todos que se submetem, evidentemente, ao senhorio de Cristo, todos que reconhecem sua incapacidade de agradar a Deus e que, portanto, nessa atitude de humildade, de reconhecimento, ele pode fazer parte, né? E aí, ao de entrar, ele recebe um dom, uma capacitação pelo Espírito e é seu papel desenvolver esse dom, esse Espírito, esse dom espiritual que lhe fora dado. Mas a pergunta, assim, todos podem, desde que haja que passe por esse processo, né? E a gente falou na semana passada, né, no último episódio, sobre o modo, o batismo é essa porta de entrada e enfim, esse processo. Mas para que fique claro, para que não haja distinção, só alguns podem e outros não, né? Todos podem, desde que passem por esse processo, né? Até porque às vezes isso pode soar um pouco meio que numa ideia exclusivista, né? Se a gente parte da visão errada, né? Como eu falei aqui no início, de que a igreja como sendo um clube, né? E o clube ele é caracterizado ali justamente por essa questão de ter pessoas que têm algo em comum ali que outras não têm, né? Só que a gente vê aqui, tratando de igreja, né, que é um pouco diferente nesse cenário. Sim. Né, e não é algo exclusivista nesse sentido de que nós estamos excluindo algumas pessoas, né, em detrimento de outras, mas, como você falou, todo aquele que se submete, né, ao senhorio de Cristo é apto para fazer parte, né, dessa membresia, né, do corpo de Cristo, né, independente se eu venho achar que aquela pessoa
ela não faz algo da mesma maneira que eu faço, né? Mas o ponto principal aqui que vai caracterizar nessa pessoa e qualificar para fazer parte desse corpo é justamente essa submissão ao senhorio de Cristo, né? Não é o quanto eu acho alguém digno ou não. Quem sabe faz ao vivo aqui, a gente ia derrubando o microfone aqui, mas não é o quanto eu acho alguém digno ou não, né? Isso. Porque a dignidade não está no ser humano, mas a dignidade lhe fora imputada por Cristo, né? Então, mesmo sendo quem nós somos, é através de Cristo, né, que a gente adentra, faz parte, enfim, se torna membro da igreja. Uhum. Você até começou a falar aí, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais nesse sentido, né, desse espaço, né, dessas etapas de alguém, né, que vai se tornar membro de uma igreja, né? Você comentou aí do batismo, e isso começa, né, a princípio na profissão de fé daquela pessoa, né? Quando aquela pessoa reconhece o senhorio de Cristo, né? Reconhece a sua carência, né? Da graça de Deus, né? Então, a partir daí já começa esse processo, né, de membresia, né, de fazer parte da igreja, né? Começa justamente aí na fé, e por consequência também o arrependimento, né? E a gente pode pensar aí também no sentido de que não é uma pessoa perfeita, né? Nós não devemos buscar uma perfeição moral, né? Enxergar na outra pessoa para qualificá-la, né? Para a membresia da igreja, né? Mas é justamente o oposto disso, né? E isso para nós também, né? Reconhecer que nós somos falhos, pecadores, a nossa condição caída, e que nós precisamos reconhecer isso, né? E reconhecer a nossa dependência de Deus nesse processo. Então, o que vai caracterizar uma pessoa ali enquanto cristã, e que é algo que nós podemos enxergar, né, na vida do outro, é justamente isso, né? Essa manifestação de fé, esse arrependimento, né? Esse reconhecimento do seu estado caído e dependência do Senhor. Alguém disse que essa caminhada cristã é como se fosse um cego mostrando a outro cego o caminho, né? O que assim só acontece, não acontece na verdade, né? Um cego jamais conseguirá mostrar a outro cego o caminho por questões óbvias, né? Pelo fato de que ele não consegue enxergar esse caminho. Então nós dependemos do Senhor nesse sentido, que é o nosso guia, que é o nosso orientador, que é aquele que está conosco, né? Na pessoa de Cristo. E nós temos essa expressão máxima de alguém que nós podemos confiar para nos guiar, né? Nós podemos ir mesmo cegos, né? Acompanhando, porque ele sabe o caminho, e nesse sentido, nessa dependência mesmo um dos outros, e a ideia é dizer que eu sou incapaz de ir sozinho. Eu não consigo ir sozinho, eu preciso de outras pessoas, e no nosso contexto aqui eu preciso da igreja para me apontar o caminho do qual eu não consigo ir sozinho. Então, nesse sentido, eu sou forçado a me lembrar da minha incapacidade todos os dias, de por mim mesmo e sozinho fazer o processo, ao mesmo tempo que eu sou forçado a me lembrar de que, já que eu não consigo sozinho, eu preciso de outras pessoas, né? Do corpo da igreja, que vão me auxiliar nessa caminhada da qual eu não consigo só, né? Sim. Acaba sendo redundante e repetitivo, mas de fato é a verdade, né? Eu não consigo sozinho, há limitações em mim, e portanto eu preciso tomar posse das ferramentas que o Senhor me concedeu, né? Sim. Aí uma outra característica, digamos assim, ainda nessa questão da nossa responsabilidade, né, enquanto igreja, né, falando aqui no contexto de igreja mesmo, igreja local, que nós devemos reconhecer na outra pessoa, né, que manifesta ali uma fé no Senhor, né, em Jesus, e se arrepende, né, que reconhece seu estado caído. Uma outra coisa é o batismo, né, que é muito importante nesse processo, e não na ideia de que o batismo ele salva, né, mas entendendo que o batismo ele é uma manifestação pública, né, daquilo que nós já acreditamos, né? Se eu digo que creio em Jesus, né, e que
eu reconheço o meu estado caído, então esse batismo ele é essa manifestação pública, né? E é uma ordem. A gente comentou isso até inclusive já, né? De como sempre o arrependimento, a fé e o arrependimento, logo depois vem o batismo, né? As pessoas ali na igreja elas eram batizadas antes de serem agregadas ali ou inseridas como membros, né, daquela igreja local, né? Então o batismo ele é uma outra parte muito importante também desse processo, né? Porque é uma manifestação pública desse reconhecimento, né, da dependência do Senhor e da fé. É como se eu estivesse dizendo, eu me identifico com, Isso. né? Eu me identifico com a fé, com essa fé, eu me identifico com essas pessoas, né? Então o batismo me torna parte do, né? É como se eu estivesse do lado de fora e então o ingresso, né? No ingresso que não fora pago por mim, mas que fora pago por Cristo na cruz, esse ingresso da qual eu digo assim, eu me identifico com essas outras pessoas é o batismo, né? O batismo, em linhas gerais, a gente pode dizer que é esse processo de ingressar em um corpo local e me identificar com as outras pessoas ali, né? Isso. Então, assim, pensando nesse primeiro ponto, né, na nossa responsabilidade enquanto igreja, né, de enxergar esses padrões, né, de quem pode se tornar parte da membresia, né, como a gente falou aqui, nós devemos enxergar na pessoa, né, se ela de fato passou por um processo de conversão, né, e olhando todos esses três aspectos, né, da fé, do arrependimento, né, e posteriormente o batismo. E uma frase aqui do livro, né, que o autor fala, eu achei bem interessante, ele diz assim: as igrejas não devem procurar pessoas que nunca pisam na bola, mas aqueles que admitem pisar na bola e estão dispostos a lutar contra isso, né? Então, é o que a gente já falou aqui também, né? Não é uma vida de perfeição, né, que vai caracterizar alguém para fazer parte da igreja, até porque nenhum de nós, né, nós não somos perfeitos, né, nós somos falhos, pecadores, e quando nós olhamos para o outro, nós também devemos ter essa mesma visão, né, de reconhecer, né, que todos são pecadores, todos são falhos, né, e que todos nós dependemos da graça de Deus, né, e o que vai nos qualificar, né, digamos assim, para fazer parte desse corpo de Cristo, é justamente essa vida de arrependimento, né, reconhecer constantemente que nós falhamos, né, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos também uns dos outros, né, enquanto igreja. Carentes, né? Nós somos carentes dessa graça de Deus todos os dias, né? Eu costumo dizer que nem a vitória e nem a derrota de ontem, né, serve para hoje, né? Então, se ontem eu acertei, hoje vai começar tudo de novo, vai começar um novo ciclo, um novo processo, onde eu vou de novo depender da graça de Deus para fazer o que é certo. Assim como o erro também não é o fim. O erro faz parte do processo, até para nos lembrar de que nós ainda não estamos no céu, né? Nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento, de crescimento e de caminhada rumo aos céus. E que, de novo, eu preciso de outras pessoas, essas pessoas vão me encorajar quando, por exemplo, eu estiver correto, assim, estiver agindo pela graça de Deus corretamente, alguém que vai me encorajar e dizer, continua firme, meu irmão, nesse processo aí, tá dando certo, mas não baixa a guarda, não acha que já acabou. Ou então, quando eu caio, até a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Quando eu caio e erro, a igreja, né, esses irmãos vão chegar até mim e dizer, vamos lá, tá aqui o pecado, o juiz apontou o pecado aqui, vamos corrigir, nós estamos com você, né? Então, nem o erro é o fim, nem o acerto é o fim, né? Então, eu continuo dependendo dessa graça de Deus todo dia por não estar ainda. Haverá um dia que nós seremos como Cristo é, quando ele vier buscar a sua igreja, mas nós ainda não estamos nessa condição. E, portanto, e também por isso, é uma característica de que nós precisamos da igreja, né? Todos nós precisamos da igreja. Eu sou carente, né? Carente dessa graça de Deus, eu sou carente do apoio, da ajuda, da cooperação, do amor, da oração. Enfim, nós falamos inclusive dos recursos, né? No episódio passado. Eu preciso ser humilde o suficiente para me submeter e em todos os sentidos, né? Nessa dependência da graça de Deus e nessa dependência uns dos outros, né? Sim. Eu acho que a gente já pode entrar no outro ponto aqui, que já pensando aqui, né? Eu me torno membro de uma igreja local, né? Como então eu me submeto, né? Ou como isso vai se dar na vida diária, né, da igreja,
né? E a gente falou aqui, inclusive, e repetindo de novo, né? A igreja ela não deve ser vista como um clube, né? Ao qual eu me associo, né? E que eu posso entrar e sair a qualquer momento, né? Mas nós nos submetemos à igreja, né? E ter essa ideia, né, de submissão, ela é muito importante nesse processo, né? Uhum. Paulo ele vai falar para os filipenses que eles deveriam viver uma vida digna do evangelho, né? E Uhum. essa vida ela é caracterizada também por essa submissão mútua, né? Todos os membros ali do corpo da igreja devem se submeter uns aos outros, né? Se submeter ao senhorio de Cristo, né? E colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus para que dessa forma a igreja ela possa viver uma vida que é digna do evangelho, né? Como Paulo fala. E não só isso também, né? Mas tem um versículo, eu não sei se eu tenho aqui agora, mas achei aqui. Filipenses 2,15, que diz assim: Imaculados e puros, filhos de Deus sem culpa, em uma geração maligna e corrupta. Então vocês brilharão entre eles como estrelas no céu, né? Então, quando a igreja ela entende isso, né, e há essa submissão mútua, né, e quando cada membro coloca em prática, né, aquilo que deve aplicar, né, na vida diária, a igreja então ela vai ser como estrelas, né, como Paulo fala aqui, né, brilhar no meio de uma Geração má, corrupta e perversa, isso, né? isso, justamente, né? Inclusive a gente já falou disso aqui também, trazendo a ideia da igreja local como sendo a embaixada, né? Então Uhum. nós como se nós estivéssemos num território, né, estrangeiro, né, ao qual nós não fazemos parte, né, apesar de viver nesse território. Então o nosso papel também é esse de viver essa vida digna, né, para que nós possamos ser luz, né, enquanto igreja, para o local onde nós estamos inseridos, né, a cidade, enfim, o contexto onde nós estamos inseridos. É interessante quando a gente vai pensando sobre essa questão de ser luz, né, de ser sal, como algumas, algumas características que a gente vê nos evangelhos. E uma dessas, do que deve ficar claro para nós é a ideia de nós não sermos, não nos escondermos no processo, né? Como se eu quisesse ficar no anonimato. Nós não somos chamados a ficar no anonimato. Eu sou chamado a me envolver no processo, né? Eu não posso, é, não há a possibilidade de eu não fazer, né? Até não há se eu tiver em pecado, né? Mas Uhum, não deveria existir essa possibilidade de eu não fazer o que eu sou chamado para fazer e de ficar à margem, à mercê, ali, a- não cumprindo o chamado que eu fui chamado a fazer, né? Deus não espera isso de nós. Deus não requer isso de nós, que a gente fique ali simplesmente no anonimato, usufruindo dessa bênção, desse cuidado, dessa proteção, mas deitado em berço esplêndido. Isso não é um chamado para um cristão. uhum, Um chamado para um cristão é um chamado à luta, à guerra, né? E sim, essa guerra passa pela humildade, pela dependência, né? E todo esse processo, mas por dizer assim, eu estou aqui para guerrear, para lutar, né? É uhum, engraçado como ali no final do livro de Efésios nós vamos ver essa ilustração de alguém que está com as ferramentas para a guerra, né? Ele está ali com tudo que ele precisa para lutar. uhum, Então nós não somos chamados a que outros lutem por nós, nós sim, somos chamados a lutar, né? Então eu coopero, eu sim seria abençoado pela ajuda, pela cooperação, como Deus quer usar outras pessoas na minha vida, mas eu também sou chamado a lutar, né? A guerrear no processo, né? É interessante a gente ir percebendo isso para que eu não ache que eu vou chegar ali, sentar e vou ser só servido e, enfim, eu uhum, não tenho responsabilidade sim, nenhuma. Sim, sim, eu vou usufruir dessas bênçãos, graças a Deus, mas eu também sou chamado para fazer parte do processo agindo, uhum, né? Agindo. sim. A ideia dessa submissão mútua, né, que é, eu não estou ali só para ser servido, né, mas para servir também e também colocando o outro às vezes como prioridade, né, pensando na igreja como prioridade é, em comparação aqui com a minha própria vontade, né? Então, às vezes vai envolver renunciar certas coisas, né? Em amor à igreja, né? Aos nossos irmãos. E isso é o exemplo que o próprio Jesus nos dá também, né? Com sua vida, né? E se nós pararmos para olhar, né? Nesse sentido, nós devemos também ter essa postura, né? Enquanto igreja de submissão, né? De submetermos uns aos outros e ao senhorio de Cristo, né? Que é o cabeça da igreja.
É verdade. Tava lembrando aqui de 1 João, né? E a gente vê que essa marca do amor ela é vista nesse sentido, né? Onde eu dou a vida pelos Uhum. meus irmãos, né? 1 João 3,16 vai dizer para nós assim: Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Então, assim como ele deu a vida por nós, agora, Uhum. uma vez inserido, uma vez depois de ter passado pelos processos que nós já acabamos de falar, eu sou chamado a imitar o meu Senhor, Sim, dar a vida pelos meus irmãos. isso. E existem algumas formas, né, práticas, né, de como nós podemos nos submeter à igreja, né? Acho que a gente pode conversar aqui sobre algumas delas. Você até falou aí também na questão de ter essa manifestação pública, né, da fé, né? Nós, quanto cristãos, devemos nos submeter à igreja local publicamente, né? Uhum. Seja na questão do batismo, né, mas no próprio na própria participação ali, né, no engajamento com a igreja local, né, nós estamos manifestando, né, nos submetendo publicamente, né, dizendo que nós fazemos parte daquela igreja, né, e talvez se a gente pensar aqui num cenário de lugares, né, onde cristãos são perseguidos, isso fica muito mais claro, né, da responsabilidade disso, de se submeter publicamente, né, de passar por um processo ali de ser batizado, de manifestar publicamente a fé. E a gente, talvez olhando, né, nesse cenário de uma igreja que é perseguida, a gente pode entender como isso é importante, né, no processo, porque aquilo pode trazer sérias consequências, né, no sentido da própria vida mesmo, né, às vezes do conforto, né, da comodidade, né, e manifestar publicamente pode trazer consequências nesse sentido, né. Então é uma das formas que nós podemos nos submeter é justamente essa, né, de submeter-se publicamente à igreja, né, manifestando de forma pública a nossa fé, né, aquilo que nós acreditamos. Não há, não há, como é que eu posso falar isso? Não há para nós essa opção de não fazer. Uhum. Quando nós decidimos não fazer, o ponto para nós é que nós estamos em pecado. Sim. Em pecado. Deus não deu essa opção de eu ficar à margem. Parece que, e quem sabe nós até estejamos sendo repetitivos nisso, mas é para de fato enfatizar isso. Eu não tenho como não me fazer parte do processo. Deus espera, né? E há sim vários meios, várias possibilidades pelas quais nós podemos e devemos, né? O autor do livro ele vai contar algumas coisas bem interessantes, como por exemplo essa a, a preocupação que eu devo ter, inclusive geográfica, de o quanto eu Uhum. estou perto da Sim. igreja, o quanto eu estou perto de outros irmãos e como isso vai abençoar a minha vida, mas também vai ser um mecanismo em que eu abençoo outras pessoas, né? Lá ele conta um episódio de alguém que tinha um dinheiro e tinha duas opções de compras de uma casa, né? De um lado, ele ficaria uma distância da igreja, numa casa boa, nova, mas que, primeiro, ficaria bem mais longe da igreja e não tinha nenhum irmão perto. E de um outro lado, uma opção em que ele teria uma outra casa, gastando a mesma coisa, mas numa casa mais velha, mas que estaria mais perto da igreja e estaria mais perto dos irmãos, né? E o autor vai falar do livro que esse irmão escolhe a casa mais perto, mais velha, mas que ele tivesse a oportunidade de estar mais perto da igreja, mais perto de outros irmãos. E ele vai contando como aquilo foi abençoador para Uhum. ele depois de um tempo, como ele pôde estar envolvido na vida da igreja como um todo ali, na vida de irmãos, a sua esposa perto de irmãs, os seus filhos sendo criados perto de filhos de outros irmãos, como ele pôde discipular e ser discipulado, né? Então isso faz parte do nosso processo e meio que eu vejo que talvez nós estejamos nos distanciando muito disso, né? Por vezes as nossas decisões, elas levam em conta outras coisas em detrimento ao que de fato deveria Uhum. é, fazer, que é o quanto essa minha decisão vai influenciar na minha igreja,
no meu convívio com outros irmãos, no meu contato com a minha própria família, né? Então, o autor vai nos encorajando, né, a que a gente esteja atento a quanto as minhas decisões vão influenciando a minha igreja, né, o meu contato com outros irmãos e até mesmo minha família mesmo. Sim. Outra coisa também é que essa vivência, né, esses relacionamentos com a igreja local, né, a maneira como nós vivemos enquanto membros, nós vamos também nos submeter no sentido de cultivar amizades e de forma que essas amizades, né, eu posso tanto abençoar e instruir e encorajar outras pessoas ao tempo que eu também sou abençoado, né, nesse sentido, né? Então, e às vezes até, por exemplo, cultivar amizades ali, formar amizades com pessoas que em um outro contexto eu não ia querer, por exemplo, né? Talvez por diferenças de pensamento, de idade, ou seja lá do que for, né? Mas nós precisamos também nos submeter à igreja nesse sentido, né? De cultivar esses relacionamentos, né? Buscando também o nosso crescimento, né? O crescimento do outro, né? Para que o corpo, né? Como um todo, a igreja seja edificado, né? Todos possam crescer. De não termos vidas solitárias, né? Nós não somos chamados a ter uma vida solitária, até porque no céu não será assim. Então, se não será no céu, por que que seria assim aqui, né? Se nós estamos aqui, vamos dizer, num estágio, né? Para aquilo que será no céu, né? Então, nós somos chamados, sim, a estarmos o tanto quanto pudermos, né? Ligados a essa igreja, próximos a ela, próximos aos irmãos e engajados no ministério de proclamação do evangelho aos que estão distantes, né? Os que estão sejam distantes da comunidade por causa do seu pecado, ou mesmo aqueles que ainda estão não reconheceram sua condição ainda, né? Então, a igreja como essa responsável, né? Até nós falamos das chaves no episódio passado. Então, essa como responsável na proclamação do evangelho, eu devo estar envolvido disso, porque eu sou parte dessa igreja. Né? Eu não devo delegar isso a um grupo específico, não, eu faço parte do processo. Né? Então, cabe a mim também estar o quanto mais envolvido, e aí a gente vê uma série de pessoas tão preocupadas com suas próprias agendas, seus próprios sonhos, e a igreja, ela vai ficando ali para trás, né? Se der, eu vou, se der, eu faço, se der, eu ajudo, se der. Mas não há essa opção para nós, pelo menos biblicamente eu não vejo que há. Sim. E indo um pouco mais a fundo, né? A partir do momento que nós entendemos essa necessidade de cultivar esses relacionamentos com a igreja, né? Com os membros da igreja, nós também precisamos nos submeter no sentido, digamos que afetivo, né? De me submeter aos meus irmãos, demonstrando coisas que por vezes me alegram ou que me dão tristeza, né? A gente até falou em uma série aí sobre discipulado, a gente falou na questão de conhecer o coração, né? Então, é um processo mútuo, né? Que nós precisamos nos submeter também de abrir a nossa vida aos outros irmãos, né? De forma que as pessoas possam reconhecer, conhecer mesmo a nós mesmos, né, no sentido um sentido mais profundo, né, da ideia de conhecer o coração mesmo, né, e a partir disso, por vezes, ser ajudado, né, e não só isso também, né, mas Coríntios vai falar que se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, né, e se um se alegra, né, todos os outros se alegram, e também, então, é nessa ideia, né, de enxergar quando o meu irmão ali teve alguma questão que o deixou alegre, né, e me alegrar junto com ele, ou de tristeza, né, e eu compartilhar dessa tristeza com ele, né, e por vezes isso é até um desafio, né, talvez pensando no cenário, o autor aqui do livro até traz, por exemplo, de algum irmão que é promovido no trabalho, né, e que ele já tem uma condição financeira, digamos assim, maior, né, do que aquela outra pessoa, né? E como então eu posso me alegrar com isso, né? Será se eu vou me alegrar ou será se eu vou ter uma postura ali, às vezes sei lá, de inveja, de orgulho, seja lá o que for, né? Então, por vezes é um desafio, inclusive, também, né? Colocar isso em prática, né? De nos alegrarmos
com aqueles que se alegram, né? De compartilharmos também das tristezas, né? Dos nossos irmãos. E É uma questão mais afetiva mesmo, isso. né? Uhum. A gente tá próximo nesse ambiente afetivo. E assim, a gente numa cultura, aqui pensando no Brasil, e aqui quem sabe até no Nordeste, né? A gente costuma, por exemplo, nos nossos cumprimentos, quando a gente vê, e aí, como vai? E parece que é uma coisa meio que já obrigatória, dizendo, não, tá tudo bem, Sim. né? E quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso de forma mecânica e dizendo que tá tudo bem, quando na verdade não tá nada bem, né? A gente tá passando por um problema sério. Ou então, em outros casos, quando você tá assim, momentaneamente está bem, de alguma forma você se sentir constrangido de dizer que está bem porque você sabe da condição do outro e você achar que você ser verdadeiro ali em dizer que está tudo bem pode ser algo ofensivo para o outro, né? Uhum. Então, nós somos chamados a afetivamente sermos verdadeiros, inclusive, né? Quando não estiver bem, eu não tenho por que mentir ao meu irmão, né? E dizer que está bem. Isso, olha, eu dou graças a Deus porque está melhor do que eu mereço, mas momentaneamente foi uma semana difícil, foi um dia difícil, né? Essa semana mesmo, no meu pequeno grupo, eu abri isso lá com eles. Ó, tem dias que não tá tão bem. Eu não tenho por que chegar e dizer que tá tudo bem, né? Porque de fato não estava. Então preciso ser honesto, né? Até porque, mesmo que eles não tenham essa capacidade de reconhecer quando eu minto ali, mas há alguém maior me vendo, né? Então o Senhor requer de mim uma honestidade, a verdade que foi manifestada de forma perfeita na pessoa de Cristo e que eu sou chamado a imitá-lo, né? Então, de forma afetiva, eu preciso ser honesto com os meus irmãos e requerer deles essa mesma submissão, né, à palavra de sermos honestos uns com os outros, né? Então, isso vai trazer benefícios para todo mundo, né? E aí você citou de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, assim, o meu irmão é requerido dele se alegrar comigo e chorar comigo. Mas isso também é requerido de mim, Uhum. que eu me alegre com ele, que eu chore com ele, né? Que eu batalhe com ele, que eu coopere com ele, né? Quando momentaneamente algo não está bom comigo, Deus espera que os meus irmãos venham e me cooperem comigo, assim como quando algo não está bem com o meu irmão, Deus espera de mim que eu faça o caminho inverso, né? E que eu vá até eles. Então, é preciso que a gente seja honesto com Deus e com a comunidade ali, para que não soe como lá fora, senão não faz sentido nenhum, né? Não Isso. faz sentido Uhum. nenhum. E em tudo aqui que a gente está falando é essa ideia de submissão mútua, né? Sim. De dar a minha vida em favor do outro, né? Assim como Cristo fez por todos nós, né? E nós precisamos, né, buscar agir dessa forma, né? Por vezes colocando as necessidades do outro acima das minhas necessidades, né? Buscando ajudar, e quando isso acontece quando cada membro se propõe a fazer isso, né? Todos são abençoados, né? Ao tempo que eu sou abençoado, eu também estou abençoando outras pessoas, né? E a gente poderia falar que acho de várias formas que nós precisamos também nos submeter à igreja, talvez no sentido financeiro, seja de ajudar membros em necessidade, de contribuir, de assumir a responsabilidade de contribuir com os custos que há, por exemplo, do trabalho do pastor, das questões da igreja mesmo, do templo, né? Manutenção, né? Manutenção. Uhum. Nós precisamos nos submeter também, fazendo um resumo aqui já, de maneira espiritual, né? Nos submeter no sentido de nos preocuparmos com o crescimento espiritual do outro, orar pelos membros, né, da igreja local qual nós fazemos parte, de colocar os nossos dons espirituais em prática, né? Uhum. E é interessante que o autor fala aqui no final, né, desse capítulo, ele põe aqui o título Submeter-se à feiura, né? Eu achei até interessante quando ele fala sobre isso, porque se submeter a algo que é nobre, né, que é belo, pode ser mais interessante, né, do que algo que não seja, né, tão nobre, né? E a gente vê a igreja formada, né, pensando em membresia, em pessoas que são falhas, pecadoras, né? A igreja é comparada por vezes na Bíblia como uma noiva infiel, né? E nós sendo chamados a nos submetermos a essa igreja, né, que é falha, né? E por vezes então isso
pode não parecer a coisa mais agradável, né? Mas é muito interessante pensar que como o amor de Cristo, né, ele transforma essa feiura, né, em algo belo, Sim. né? E quando nós nos propomos enquanto membros, né, da igreja, quando nós colocamos em prática, né, nós nos submetemos uns aos outros e colocamos tudo isso em prática, como que nós somos abençoados, né, e como a gente vê algo belo surgindo a partir disso, né, naquela ideia mesmo que a gente falou um pouco antes aqui de vivermos uma vida digna do Evangelho, né? Então colocando isso em prática, né? Tendo essa ideia de submissão mútua, né? De unidade da igreja, nós vamos, né? Ser como é que eu posso dizer? Nós vamos brilhar, né? No sentido O do contexto baluarte da verdade, né? isso, e viver nessa vida digna, ser uma igreja que é digna, né, do Evangelho. É isso. Eu acho que em suma a gente falou, talvez não tenha falado tudo, mas falamos muito do que é proposto nesses dois capítulos. Eu acredito que são muitos desafios para nós mesmos aqui, o Elton e Gustavo, mas também muitos desafios para a igreja que ficam aí para reflexão, né? Quem sabe os irmãos reassistirem, anotarem, como você sempre está pedindo, colocar ali, quem sabe, as perguntas para que a gente possa ir interagindo e nos ajudando mutuamente. Aqui é mais uma ferramenta, né? Onde a gente vai avaliando a nossa própria vida, né? Como eu estou indo, né? Que a gente não quer que seja só um conteúdo informativo aqui, mas que nos leve a fazer reflexões e reflexões honestas a partir do que está sendo dito e de como eu tenho respondido, né? Não só agora, a partir do podcast, mas durante a minha caminhada de vida, né? E quem sabe o podcast venha para nos lembrar de algumas coisas e quem sabe, se for isso, para a glória de Deus, a trazer algo novo, né? Para alguns que, quem sabe, ainda estejam caminhando, começando sua caminhada de fé e seria algo necessário, né, pensar sobre isso, né? Você tem algum comentário ainda a Não, da falar minha sobre? parte eu acredito que é isso. Então, é isso, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Você que nos acompanhou até aqui, nos ajude também compartilhando com outras pessoas, né? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, como o Elton falou, você pode deixar aí também, né? Para que a gente possa estar aprendendo juntos, né? Nesse sentido, né? Nessa caminhada. E na próxima semana, né, nós teremos o último episódio, nós vamos estar finalizando aqui essa série e eu te espero lá. Deus abençoe você.